ligado no EducaPE, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. E a aula de hoje, na verdade, é a continuação da aula da semana passada, onde nós começamos a estudar a função dos pronomes na construção de textos, né? Então, lá na aula anterior, eu apresentei para você justamente isso aqui, ó, que nós temos as classes de palavras ou classes gramaticais. Ao todo são 10 e elas estão aqui, tá certo? Dá uma fechadinha nessa lista, tá? Tira um print, tira uma foto para que você não se confunda. É muito natural a confusão entre classes de palavras ou classes gramaticais, né? São sinônimos, dá no mesmo. E as funções sintáticas que os termos exercem em uma oração. Como assim, Jairete? Geralmente as pessoas confundem, né? Sujeito, predicado com substantivo, com adjetivo. São duas classificações diferentes que ocorrem no estudo gramatical da língua portuguesa, tá certo? Então, quando se falar em classes de palavras ou classes gramaticais, eu estou falando da morfologia, que é uma área, é uma parte da gramática, tá bom? Que se ocupa com o estudo das classes de palavras ou classes gramaticais. E são 10. Essas que estão aí aparecendo para você. Substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, que é o assunto da nossa aula, numerais, verbos, advérbios, conjunção, preposição e interjeição. Eu estou apresentando esse panorama para que você se situe onde está os pronomes no estudo da língua portuguesa. Então, os pronomes, assim como todas essas outras 9 classes, fazem parte da morfologia, tá certo? Então, isso é muito importante mesmo, tá? Repito, para que você não se confunda com sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Isso é outra coisa, isso é outro estudo. Essas funções, elas não são estudadas pela morfologia, elas são estudadas pela sintaxe, tá certo? Que é outra parte da gramática. Mas vamos conversar sobre os pronomes. A função que os pronomes, eles exercem na construção de textos. São muitas as funções. Aqui na nossa aula, né, a gente só vai ver realmente os mais de destaque, né, as funções mais importantes, tá certo? E aí você continua seus estudos sobre os pronomes com o teu professor, uma videoaula na internet, tá certo? Pesquisando, enfim, vamos lá. Pronomes, né, que é o nosso assunto. Quero destacar, né, quero voltar esse esqueminha que eu coloquei na aula anterior, que é esse esqueminha aqui, ó. Vê só. Temos aí nesse esquema 5 classes de palavras. Artigo, pronome, que é o nosso assunto, numeral, substantivo e adjetivo. E eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: os pronomes, assim como os artigos, assim como os numerais, assim como os adjetivos, eles geralmente estão gravitando, né? Eles estão ali em torno de um substantivo. Se você for a uma gramática ou pesquisar na internet o que é pronome, você vai encontrar justamente uma definição parecida com esta que eu vou dizer. Os pronomes, né, é uma classe de palavra que substitui ou acompanha o nome. Você vai sempre encontrar, não exatamente com essas palavras, mas com essa ideia de que os pronomes é uma classe de palavra variável, né? Vale salientar. Como assim variável, Jairete? Ela vai variar em número, singular, plural, em gênero, masculino, feminino, tá? Em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa.
tá certo? E ela vai acompanhar vai estar, que é o caso aí, ó, do exemplo, minhas amigas, está acompanhando o nome. Que nome é esse? Amigas, né, que é um substantivo. Então, a própria definição de pronome nos dá essa informação de que os pronomes, eles vão acompanhar ou substituir o nome. A substituição eu falo daqui a pouquinho, mas o que eu quero que você perceba é esse esqueminha que está aí para você, tá? Tira uma foto, printa, porque esse esquema vai fazer com que você compreenda não apenas os pronomes, que é o assunto da nossa aula, mas também as outras classes de palavras. Tenha isso em mente, que o artigo, que o numeral, que o adjetivo, que o pronome, eles estão geralmente aparecendo em torno de um substantivo, em torno de um nome, tá? Então, as amigas, certo? Minhas amigas, duas amigas, amigas legais. Olha a composição que eu posso fazer. Minhas amigas legais, as amigas legais, duas amigas legais. Temos aí o substantivo no centro e essas outras palavras aparecem em torno dele. Bom? E destacando aí, né, o pronome que é o assunto da nossa aula e neste caso está acompanhando o nome. E aí eu tenho, ó, classificação, partindo desse princípio, né? Eu tenho a classificação tradicional dos pronomes. Os pronomes, eles podem ser pessoais, né? Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Os do caso oblíquo podem ser átomos ou tônicos. Pronomes pessoais também podem ser os pronomes de tratamento. Quando eu terminar o esqueminha, printa essa tela, tira uma foto, certo? É um esqueminha bem que vai te dar o norte dos tipos de pronomes que nós temos. E aí depois você vai em busca disso, procura lá uma tabela na internet com esses pronomes e dá sempre uma olhadinha se você principalmente tem dificuldade em identificar um pronome. Saindo dos pronomes pessoais, o outro tipo de pronome que nós temos é os pronomes possessivos. Depois temos também os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, os pronomes indefinidos. Bom? Então, esses pronomes, eles vão aparecer na frase, né, acompanhando ou substituindo o nome. Esse é o princípio básico. E a partir daí, esses pronomes eles vão desempenhar algumas funções no texto. Printou, tirou uma foto? Pois bem, vamos lá. A minha irmã saiu ontem, mas ela ainda não voltou. Presta atenção nessa frase. Presta bem atenção nessa frase. Eu tenho aí destacado, tá? A palavra irmã em azul, tá certo? Palavra irmã em azul. Tenho também duas outras palavras destacadas. A palavra minha e a palavra ela. Aí eu pergunto a você, que está aí prestando atenção na aula. A palavra minha, que já vou dizer logo, é um pronome, tá? É um pronome possessivo. E está aí ao lado da outra palavra em azul, em destaque, que é um substantivo. Irmã é um substantivo. Nós já vimos aqui em uma aula, quando nós falamos do núcleo nominal. Então, percebam que a palavra irmã, ela está denominando, ela está dando um nome, né, a um tipo de pessoa, tá bom? Então, nós temos, ó, minha irmã. A palavra minha, ela está acompanhando o nome ou ela está substituindo o nome? E aí? Está acompanhando, está ao lado ou está substituindo? Para você que disse que está acompanhando, você acertou.
Só uma pausa da nossa explicação, presta bem atenção. Este assunto que nós estamos falando, né, que é a função dos pronomes na construção dos textos, ele está disponível num PDF, né, que é o nosso fascículo, e esse fascículo você pode acessá-lo diretamente apontando teu celular, a câmera do teu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior do vídeo, tá bom? Então dá aponta o celular que você vai ser direcionado a este material. Além do fascículo em PDF, temos também esta aula em podcast. Aí você pode colocar, né, um fonezinho de ouvido no teu deslocamento, em algum momento que você pode aproveitar para estudar um pouquinho, ouvindo a explicação sobre este assunto, tá bom? Então, vale a pena conferir, vai lá, baixa rapidinho, acessa, que você vai gostar. Material super bacana e vai construir muito, vai ajudar muito na aprendizagem desse assunto, que é muito importante. Então, vê só, a palavra minha está acompanhando a palavra irmã, né? E a palavra ela é também um pronome, é um pronome pessoal do caso reto. E aí eu pergunto, está acompanhando a palavra irmã ou está substituindo a palavra irmã? Está substituindo, até para evitar o que se chama de repetição. A minha irmã saiu ontem, mas a minha irmã ainda não voltou. E esse recurso, né, de fazer a substituição de um nome por um pronome, isso é importantíssimo para uma competência da redação do Enem, da redação da UPE, da construção de textos de uma forma geral. Mas aí eu falo para você do Enem porque você está aí no ensino médio, ou está cursando, ou concluiu, né? E tem aí pode ter aí no teu projeto de vida o quê? Fazer o Enem, entrar na universidade. E esse recurso de fazer a substituição de um pronome, né, de um nome, de um núcleo nominal por um pronome, evita a repetição e, consequentemente, você vai ter um texto muito bem construído. Aí está uma das funções do pronome, essa função de substituição. Ó, então, nós temos minha irmã acompanhando o nome, é um pronome adjetivo. A gramática chama esse pronome de pronome adjetivo, um pronome que está acompanhando. O pronome ela está substituindo a palavra irmã, né? Então, este pronome, ele representa as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira. Neste caso aí, a minha irmã é a terceira pessoa do discurso. É um pronome substantivo. Este pronome ela está fazendo o quê? Retomando termos já enunciados no texto, né? Ela está retomando a palavra irmã que já foi falado no texto, já foi colocado no texto. Aí evita a famosa repetição. Esses pronomes também, que não é o caso aí, podemos observar lá na frente um pouquinho, através de alguns exemplos, ele pode não apenas retomar o que já passou, mas pode antecipar algo que vai ser falado ainda, tá bom? Então, esses pronomes que acompanham o nome é um pronome adjetivo. Os pronomes que substituem são os pronomes chamados de substantivos. Mas assim, eu estou colocando a classificação só para você se situar. Não se apegue muito a essas nomenclaturas, não. O que eu quero que você entenda é isso, que o pronome ele pode acompanhar o nome ou ele pode substituir. E quando ele substitui, ele representa as pessoas do discurso, ele pode retomar termos já enunciados e pode também antecipar algo que vai ser falado, tá? No caso de retomar o que já foi enunciado no texto, nós temos aí o exemplo com o ela. Não coloquei aí, mas vai aparecer daqui a pouquinho, um exemplo de antecipação de algo que vai ser falado ainda. E como eu falei, né, esse conhecimento sobre esse mecanismo de antecipação e de retomada de termos, isso é a competência 4 da redação do Enem, onde você
tendo essa habilidade, você vai demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Saber fazer substituições, retomadas e antecipações, tá certo? Pois bem, olha só. Minha irmã saiu ontem, mas ela ainda não voltou. Esta caneta é velha. Temos aí os casos, né, que eu mostrei a você. Minha irmã, o minha está acompanhando irmã. Esta caneta, o esta está acompanhando caneta. E o ela está aí retomando o núcleo nominal minha irmã, tá? Aqui, ó, pronome adjetivo, né? Se acompanha pronome adjetivo, e quando nós estamos substituindo, o pronome é substantivo. Então, segundo a tradição gramatical, só para a gente fechar essa ideia, o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o núcleo de uma expressão, geralmente constituído por um substantivo. Quais são os substantivos que aparecem aí? Irmã e caneta, né? Tá certo? Então, compreendeu isso direitinho? O pronome, ele pode acompanhar ou pode substituir. E este conhecimento na construção de textos é muito importante, porque vai evitar um fenômeno que é o fenômeno da repetição, um fenômeno indesejável. Para um texto bem construído, a repetição, ela não fica bem, tá? O texto, ele fica muito mal feito. Não estou dizendo com isso que você não vai repetir, mas repetir de forma necessária. Mas quando você faz repetições excessivas ou uma repetição que dá para ver que tinha como fazer uma substituição, substitua. Isso vai dar a você essa condição de mostrar que você conhece bem esses mecanismos linguísticos de construção do texto, tá bom? Então, eis uma das funções que o pronome ele exerce. Seja ele pessoal, seja ele demonstrativo, seja ele possessivo, porque o minha é um pronome possessivo, o esta é um pronome demonstrativo, o ela é um pronome pessoal do caso reto. Aprofundando o conhecimento, então eu tenho aqui, ó, mais alguns exemplos de pronomes adjetivos. Eu trouxe este gato, então a palavra este é um pronome que está acompanhando a palavra gato, né? Então, mais um exemplo aí na tirinha de um pronome adjetivo. Somente para a gente falar um pouquinho dos pronomes demonstrativos, para compreender um pouco mais essa questão da função do pronome, né? Vale destacar realmente os pronomes demonstrativos tendo uma relação com o espaço onde ocorre a história, né? O fato, tá bom? E isso vai fazer com que você perceba uma outra função que os pronomes exercem. Pronomes demonstrativos, acompanha comigo. De primeira pessoa, este, estes, esta, estas, isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas, isso. De terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Aí o que acontece? Se a coisa demonstrada está próxima a quem fala, tem que ser de primeira pessoa. Então eu digo, esta caneta, porque eu não estou com a caneta, mas faz de conta que isso aqui é uma caneta, tá? O passador é uma caneta. A caneta está próxima à pessoa que está falando. Então é esta caneta é minha. Se a caneta está nas mãos de Ari, que é o nosso intérprete, Ari está lá com a caneta. Eu vou me referir à caneta. Aí eu falo que essa caneta é tua, Ari. Se Aninha, quem está operando aqui, né? O nosso vídeo, Aninha está com a bolsa. Aí eu digo, Aninha, essa bolsa é tua, Aninha. Entenderam? Então, o de primeira pessoa é se o objeto ele está próximo a quem fala.
Se o objeto estiver a coisa, né, estiver próximo com quem nós estamos falando, é de segunda. E eu estou conversando com Ari e digo, Ari, né, você vendeu aquela bolsa de Vitor, né? Então, aquela bolsa, a bolsa, ela não está nem comigo, nem está com Ari. Está com Ari, é de uma terceira pessoa que não está ali no meio da conversa. Então, eu vou utilizar um pronome de terceira pessoa. O objeto está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, tá? Então, os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, você precisa atentar a isso. Então, na construção dos textos, este e esse dá no mesmo? Não, não dá no mesmo, não. Um outro exemplo, né, dos pronomes demonstrativos é em relação ao espaço, ao tempo, né? Falamos em relação ao espaço, mas temos em relação ao tempo. Se eu digo este, esta, isto, eu estou me referindo a algo que está acontecendo, né, no tempo presente em que se fala. Aquele, aquela, aquilo, um tempo distante do momento em que se fala, tá? Então, esta viagem, a viagem está acontecendo, esta viagem está muito bacana. Não é esta. Aquela viagem foi muito bacana, ou seja, uma viagem que já aconteceu, tá certo? Aprofundando o conhecimento. Pronomes substantivos. E essa questãozinha, ela está lá no fascículo do EducaPE. Esta questão foi construída pela professora Mércia Queiroz, da ETE, Senador Wilson Campos. É uma escola técnica lá em Paudalho. E a professora Mércia é uma das colaboradoras aqui do EducaPE. A professora Mércia construiu uma questão com... tem aqui o QR Code, ó o QR Code do fascículo e também do podcast, tá certo? Aí lá no fascículo tem essa questãozinha aí. Ela pegou um trecho da música de Marisa Monte para mostrar pra gente a função dos pronomes, né? A função sintática dos pronomes pessoais, que pode acontecer como aconteceu aí, né? Porque é uma licença artística, né? Poética, que chega a ser uma poesia essa letra dessa música de Marisa Monte. Beija eu, me beija, deixa o que seja ser. Enfim, o que eu quero que você preste atenção aí é o seguinte: quando Marisa Monte constrói beija eu, né? Beija eu, do ponto de vista gramatical está errado, porque o eu, os pronomes pessoais do caso reto só podem ser sujeitos, tá certo? E aí ele está no pronome, na função de complemento. Quem beija quem? Beija a mim, né? Então, mas pode, porque é música, tá? Mas eu só quero chamar a atenção que esse eu é um pronome pessoal do caso reto, né? Então, seria beije-me. Poxa, você vai dizer beije-me, pronto, acabou o romantismo, né? Então é melhor dizer beija eu, beija, me beija, né? Então, me beija, sim. Tem esse me, né? Esse me que é um pronome pessoal do caso oblíquo que funciona como complemento verbal, tá certo? Tá lá mais detalhes, dá uma conferida lá no fascículo, tá? E somente pra gente fechar, os pronomes demonstrativos em relação ao próprio texto. Se você vai se referir a algo que vai ser dito, o fato é este. Aí você vai dizer qual é o fato. Em todos os lugares há injustiças sociais. Percebeu? Se eu vou me referir a algo que já foi dito, então é esse, essa, isso. Por exemplo, em todos os lugares há injustiças sociais. Esse é o fato. Percebeu? Então, posso me referir a algo que já passou ou algo que vai ainda ocorrer no texto, tá? Se vai ser algo que ainda vai ocorrer no texto, este, estes, esta, estas, isto. Se vai ser algo, aliás, se foi algo que já apareceu no texto, esse, esses, essa, essas, isso. E aqui nós ficamos, vamos encerrar a nossa aula e até a próxima. Um grande